partir desse instante, transmitindo aqui ao vivo pela Estilos FM 97,9, também transmitindo ao vivo pelo site da Estilos FM, www.radioestilos.com, também transmitindo no nosso canal, no canal do YouTube do programa Despertar. Então procure lá no YouTube, Programa Despertar GTEB, Programa Despertar GTEB, e você vai poder assistir e ouvir a gente de qualquer local deste planeta, né? Pelo seu celular, seu smartphone, pelo computador, enfim, aonde você estiver. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem, na semana passada, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do GTEB, o pessoal que continua com a gente, né? O pessoal da Escola de Médium, as nossas amigas que nos acompanham sempre. Quero mandar um abraço para Jace, para Roserene, para Maria Regilane, para Rosilda, enfim, tantas pessoas que frequentam lá nossos estudos. Minha amiga Sandra, que está viajando, daqui a pouco está de volta, a Lua. Quero mandar um beijo também no coração do meu amigo Wagner, da Neide, da minha queridíssima aniversariante de 2 dias atrás, a Adma. Um beijo, Admita. Minha irmã Alice. Mandar um beijo aí para todo mundo que frequenta o GTEB. Minha querida Marise da CP Tortas, a melhor torta da região. Se você vai fazer uma festa, um aniversário, procure a Marise da CP Tortas, já está com a gente aí, estava acompanhando, inclusive, a programação musical da rádio, e agora está com a gente aqui no programa Despertar. Obrigado, viu, Marise, pela tua companhia aí, pela tua presença conosco. Mandar um abraço para o meu amigo João. Alô, João, um beijo para você, irmão. Vandir Brasil, quanto tempo eu não vejo você aqui com a gente, meu amigo Vandir, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Bem, na semana passada, se em algum momento vocês... de vez em quando eu dei uma risada quando eu estava fazendo a abertura do programa, porque aqui na nossa região, em Sepitiba, como eu acho que em várias regiões, né, choveu muito, né? E eu tô com uma goteira bem aqui na direção de onde eu tô. Eu estava fazendo a abertura do programa e gotejando na minha cabeça, meu Deus do céu. Aí eu cheguei um pouco para o lado, assim, para ver se eu conseguia me concentrar, porque é um programa sério, a gente não pode ficar de brincadeira, né? Mas o pingo me perseguiu. Ai, Jesus, que beleza. O programa ao vivo é assim mesmo. Mas aí, na semana passada, a gente estava falando sobre a criação de Deus, né? Falamos um pouco sobre o universo, né? Como é que o universo... a expansão, a imensidão do universo, né? Falamos um pouco sobre o universo como um todo e fizemos aquele comparativo, aquela apresentação como se cada dia de Deus talvez fosse, né, um ciclo de construção e desconstrução do universo. Falamos com vocês sobre o uso da vontade de Deus na semana passada e aí tivemos que abordar um assunto bem interessante, que é essa ligação entre o estudo da física de partículas e espiritualidade. Ligação essa que não é aceita por muitas pessoas, né? Muitas pessoas não aceitam esse tipo de ligação que a gente fez aqui, porque dizem que não há uma ligação, não há uma correlação direta, quando, na verdade, há sim. A consciência, ela age de maneira quântica. A consciência parece que ela sofre a mesma influência, né? E sofre das mesmas leis, é regida pelas mesmas leis que a realidade à nossa volta. Então, a consciência funciona de forma quântica, e essa é uma afirmativa que pode ser feita hoje com tranquilidade. A consciência funciona de forma quântica. Em que sentido? No sentido de que você pensa e você emite uma energia. Toda vez que você pensa, você emite uma energia. E toda a sua realidade, toda a realidade à sua volta é de energias. Nós estamos rodeados de energia. A matéria nada mais é do que a energia que se densificou, né?
é a energia concentrada, enquanto a energia é apenas matéria dissipada. E tudo tem a ver com a vibração do elétron em torno do núcleo, né? A vibração, a forma como o elétron vibra, é que faz com que possam existir densidades diferentes da matéria e aí níveis existenciais diferentes. E aí, em cima disso, trouxemos para você aquela teoria de que existe uma energia cósmica à nossa volta. Essa energia cósmica é conhecida como o campo no estudo da física de partículas, mas o Espiritismo já nos apresentava isso como essa energia cósmica de onde vem toda a nossa realidade. E dissemos para você que a ciência hoje já sabe, e uma das teorias, né, que fortalecem o pensamento e que explica a realidade da partícula é a teoria da unidade e a teoria do campo. São teorias que são totalmente plausíveis, estão totalmente de acordo com o pensamento espiritualista. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe um campo de energias em torno de todos nós. E a ciência e os cientistas perceberam isso porque dois elétrons, falamos isso na semana passada, eu não quero repetir todo o assunto, estou apenas fazendo um pequeno resumo para quem não pegou. Dois elétrons de partículas diferentes que se relacionam, que se aproximam, eles interagem e eles ficam encaixados. Os elétrons mudam o spin para que não haja uma colisão, parece que é essa a intenção. Dessa forma, eles se correlacionam, eles ficam encaixados, eles ficam parelhos. E a ciência já sabe que mesmo que dois elétrons de partículas diferentes estejam distantes, eles continuam se relacionando. Daí vem a ideia do campo, de como é que pode duas cargas de energia, porque elétrons não são consciências, elétrons são cargas de energia, né? São partículas que vibram, são ondas, né? São ondas. Como é que podem duas ondas pensarem e uma saber o que a outra faz? Daí veio a ideia de que tudo está interligado. E se tudo está interligado, e pela teoria do Big Bang tudo teve um início comum, podemos dizer que lá no início tudo já estava interligado e continua interligado até hoje. Daí vem essa ideia da existência de um campo e de uma tudo está conectado, todos nós, todas as criaturas e toda a matéria está conectada em algum nível. Tudo isso a gente te apresentou semana passada. E dissemos para você que talvez, já que tudo isso que nós estamos falando são teorias, talvez Deus use esse material, Deus use ou a consciência cósmica, aquilo que a gente chama de Deus, o grande criador, o grande arquiteto do universo, talvez ele use esse campo de energia como matéria-prima da sua criação. E dependendo da forma com que ele faz com que o elétron vibre, ele ora cria matéria, ora ele cria consciência. Então, explicamos para você aquele pensamento de Jesus de que existem muitas moradas lá onde meu pai mora. Está em João capítulo 4, versículo 1. São vários mundos, né? Existem muitas moradas na casa do meu pai. E se você alargar esse pensamento, traduzir isso de uma forma mais abrangente, Jesus estava certíssimo. Tanto a nível micro quanto a nível macro, as afirmativas do Cristo são totalmente pertinentes. Sendo assim, o que nós te dissemos? Que esse pensamento que te trouxemos no estudo da física de partículas e a relação com o mundo, com a realidade espiritual, explicam e justificam a existência de múltiplas dimensões e de realidades e mundos em múltiplas dimensões. Então, tudo que nós havíamos te apresentado na semana retrasada, de um universo, das galáxias, né, dos sistemas solares, mais de 20 mil planetas somente na nossa habitáveis, mais de 20 mil planetas habitáveis, fora os que nós não consideramos que possam ter vida semelhante à Terra. Somente na nossa galáxia, quer dizer, tudo isso é apenas uma das realidades, é apenas uma das dimensões possíveis. E nós vivemos em uma dessas dimensões. E aí te dissemos que o Pai, o Criador, Deus, quando ele quer gerar vida ou quando ele quer gerar matéria, ele usa da sua vontade, né? O poder da vontade passa a ser um agente universal. Explicamos para você que Deus, quando deseja, quando ele tem vontade, quando ele quer, basta que ele exerça a sua vontade.
ele impressiona a matéria cósmica, fazendo com que o elétron das partículas de uma determinada região do universo, ou de alguma dimensão, passe a funcionar dessa ou daquela maneira, fazendo com que haja consciência, chamamos de espírito, ou matéria, para que essa consciência, esse espírito possa habitar naquela matéria, naquele mundo. Tudo isso te explicamos na semana passada, pelo menos eu acho que a gente explicou. Espero que a gente tenha te explicado de alguma forma, de uma forma racional e palatável, né? E aí o que nós vamos te dizer hoje? Nós vamos dizer para você, primeiro, que semana passada falamos um pouco sobre isso. Primeiro que para que você tenha um contato com esse Criador, é necessário que você se acalme, é necessário que você relaxe. Daí vem uma série de interpretações. Alguém num grupo do WhatsApp pediu que eu falasse sobre o amor, a energia do amor, ou algo assim. E é exatamente o que a gente vai tentar explicar em 5 ou 10 minutos. É necessário que você relaxe para ter contato com o Pai. Por quê? Porque a presença do Pai é sentida no campo, como eu acabei de te dizer. E nesse campo, nessa energia cósmica universal, aparentemente o elétron não vibra, não há frequência. A frequência de onda é 0. E ela se torna tão longa que ela se interpenetra, ela permeia toda a realidade cósmica na multidimensionalidade que apresentamos. Sendo assim, quanto mais tranquilo, quanto mais relaxado, mais próximo do divino você está, e a sua consciência, a frequência de onda se alonga. Em algum momento, como dissemos, sai até do corpo, falamos semana passada, sai até da caixinha de fósforo. Porque a caixinha de fósforo, como a gente disse, o seu corpo tem uma faixa de frequência específica. Quando você quando você reduz a frequência da sua consciência, do pensamento, do espírito, você fica além dessa caixa. Você se expande, a sua consciência se expande. Quanto mais agitado, quanto mais nervoso, quanto mais angustiado, quanto mais raiva, ódio, ressentimento, quanto mais você guardar lixo no seu coração, quanto mais você guardar mágoa no seu coração, quanto mais você se sentir com ódio, sabe, com sentimento de uma dor, uma angústia, qualquer tipo de sentimento, minha vida não presta, eu não valho nada, eu prefiro morrer. Quanto mais tiver esse pensamento, mais distante de Deus você vai estar. Por quê? Porque esses sentimentos aceleram a frequência da sua consciência a nível de atômico. Nós estamos falando isso a nível atômico. Não sei se nós temos algum tipo de aparelho que meça isso. Mas a nível atômico, a sua consciência, que já é algo totalmente abstrato, a ciência não teria nem como medir. Falamos isso há 3 semanas atrás, quando falamos sobre Deus, né? Não existem equipamentos na nossa ciência que consigam demonstrar a presença de algo tão presente, tão imanente, tão dentro de nós. É como se você tivesse de cara com uma parede gigantesca e você está tão próximo dessa parede gigantesca que você não conseguisse ver nada do que está acontecendo na parede. E se eu te perguntasse, você está vendo a parede? Você fala, não consigo ver, eu estou aqui de cara, você está encostado nela. Então você não tem um campo de visão para enxergar o todo da parede. É a mesma coisa Deus. Por que ninguém vê Deus? Porque ele está tão dentro de nós, ele permeia tanto a nossa realidade, a nossa consciência, que é impossível você ver com os olhos físicos, ouvir com os ouvidos físicos, sentir com o corpo físico. Então, para que você tenha um contato com essa consciência que não é física, porém está presente no plano físico, é necessário que você saia da realidade física. É necessário que você vá além da circunstância física. E para que você faça isso, é necessário se acalmar, relaxar. Quando você tem sentimentos de ódio, de ressentimento, como eu disse, você guarda lixo no coração, fica cheio de traumas, julgamentos, questionamentos, isso demonstra falta de fé. E não é a fé que titubeia, não é a fé
que tem dúvida, não é a fé circunstancial. Hoje eu acredito na Nossa Senhora, amanhã eu acredito no Padre Quevedo, amanhã eu acredito no pastor Nananã, amanhã eu acredito no Pai de Santo, tchan, tchan, tchan. Não é acreditar. Acreditar é transitório. Antigamente acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Todo mundo botava fé nisso. Até que um cientista provou que não é. Que a Terra não é o centro do universo. E aí, a fé que as pessoas tinham acabou. Passou a ter fé numa outra coisa. Em algum momento disseram que a Terra era plana. E todo mundo passou a botar fé nisso, de que a Terra era plana, que se você navegasse ia cair. Até que um cara, acho que foi Américo Vespucci, não me lembro, foi um desses grandes navegadores iluminados, deu a volta e mostrou que a Terra é redonda. Então a fé das pessoas, foi para as cucuia. Então não é até uma fé circunstancial, é uma fé baseada na racionalidade, na razão, porque é uma fé que te acalma, é uma fé que te traz paz, ela te traz certeza, ela te traz convicções. Ela não fica ao sabor do vento. Ventou, você tem medo. Choveu, você tem medo. Trovejou, você tem medo. Faltou água, você tem medo. Agora faltou luz, você tem... Sabe, não é uma fé que você tem medo. Não é a fé do medo. É a fé da paz. É a fé que traz paz. É a fé que traz amor, traz compreensão, traz tolerância. Então, quando você tem angústia, raiva, ódio, ressentimento, esses sentimentos assim, normalmente a pessoa perde a fé. Ou passa a ter uma fé frágil, uma fé que depende de amuletos. Você tem que acender uma vela, senão você não acredita na sua oração. Você tem que fazer o santo, senão você não acredita ter condições de conversar com seu guia espiritual. Sabe? Você tem que arriar um despacho e dormir no meio de umas comidas durante vários dias, senão você não acredita que foi iniciado o seu contato com aquele determinada criatura, ou aquele avatar, ou aquele ser que vai nortear a tua existência atual. Então são demonstrações de uma fé vacilante. Esses sentimentos, angústia, ódio, revolta, raiva, só acelera a frequência a nível atômico da sua consciência. E quanto mais acelerado, mais distante você vai estar do campo ou da presença divina. Por quê? Porque se no campo ou na presença da matéria cósmica universal há a manifestação de Deus, Deus se manifesta, não é que ele seja a matéria cósmica, não, ele não é. Ele se manifesta, ele usa como matéria-prima. Se ele se manifesta na energia cósmica universal, e essa energia cósmica universal, ela tem uma frequência zero, para que você se aproxime da divindade, é necessário que você se aproxime do campo zero, da frequência zero. Ou seja, um estado de beatitude, um estado de pacificação, de harmonia, de bem-estar, e não um estado de aceleração, de agitação. É muito difícil, diria eu, quase que impossível, haver uma conexão com uma entidade benigna, com uma entidade boa, com uma entidade que realmente seja séria e que mereça estar com você, se você não encontrou a paz, se você não exercita o amor, se você não desenvolveu a fé racional através do conhecimento. Então, o que nós vamos te dizer? Que para você estar presente, estar na presença do Criador, é necessário que você desenvolva o amor. Por que o amor, senhor Júnior? Por que não um outro sentimento? Dissemos já en passant. Porque entre tantos sentimentos que temos no coração, o mais pacificador, o mais tranquilizador, o que te traz mais certezas, o que te traz um bem-estar mais profundo é o amor. O amor e as suas variações, né? O amor ao semelhante, o amor traz tolerância, o amor traz compreensão, o amor traz bem-estar, traz a fé, né? O amor é algo tão importante que, em todo o Novo Testamento, a única explicação do que é Deus está contido no 1 João, capítulo 4, versículo 8. Você vê que é uma coisa tão rara que a única explicação direta e objetiva, não por meio de parábolas, né? Porque Jesus explicava o que é o reino dos céus, explicava o que é a vontade de Deus por meio de parábolas, mas com frases diretas e objetivas, a única citação é a que está em 1 João 4,8.
E eu leio a partir do 7 para você ver mais ou menos o contexto. Disse João lá: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você veja que o cara escreveu esse negócio aí há 2000 anos atrás. E é um texto que você poderia escrever hoje, que seria totalmente, né, coerente com o que nós estamos estudando aí. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí vem o versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Você veja que o escritor faz uma afirmativa direta de que Deus é amor. Lá na frente, no mesmo capítulo, o 7, mas no versículo 16, ele alonga um pouco mais o texto, dizendo: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Está ele falando da presença intrínseca de Deus em nossas vidas, em nossa consciência, no nosso todo. Seu Júnior, como é que pode um sentimento estar ligado a uma energia? Deixa eu beber uma água, só um segundo, por favor. Deixa eu baixar aqui. Espera aí, só um segundo. Muito bem. Seu Júnior, como é que pode um sentimento estar ligado a uma energia? Claro que pode, meu irmão, claro que pode. Porque, preste atenção, o sentimento não está no coração. O sentimento não está no coração. O coração não sente. A gente estava estudando lá no GETEB, uma das matérias que a gente tem lá na Escola de Médiuns. Convido você a fazer parte da Escola de Médiuns. Você vai aprender tanta coisa que você vai falar assim: meu Deus do céu, como é que eu vivia sem saber nada disso? É muito legal você estudar no GETEB. E é baratinho, é R$10 por mês. R$10, né? É só para pagar a Xerox mesmo, e talvez nem a luz aí vai estar incluída. Né? É muito barato. Mas aí, lá você vai aprender o que a gente aprendeu recentemente com o cientista, né, o neurocientista, o Dr. Sérgio Felipe. A gente estudou a matéria, uma das matérias foi escrita, Peraí, só um minuto, desculpa. Voltou? Acho que voltou, né? Deu um chabu aqui, mas... Ih, rapaz, que coisa, hein? Ai... Vamos lá. Opa, agora voltou. Valeu. Obrigado. Uma das matérias foi baseada no material escrito pelo Dr. Sérgio Felipe, né, um neurocientista, e ele escreveu num dos trechos da matéria dele, num dos trechos da nosso estudo, sobre a fisiologia da mediunidade, ou seja, como é que o fenômeno mediúnico mexe com o seu corpo físico. Um dos temas, um dos trechos, ele disse que na fase embrionária, na fase de formação do feto, o coração começa, o cérebro começa onde está o coração. Ou é o contrário, se eu não estiver errado. O coração começa onde está o cérebro, depois é que ele desce e se encaixa na caixa torácica. Mas você veja que durante uma etapa da nossa vivência, o cérebro e o coração estão no mesmo local e estão ali meio que convivendo em harmonia. Isso é muito interessante porque dá margem a uma série de pensamentos, né? Talvez até a ideia de que o sentimento esteja no coração talvez tenha a ver com essa origem. Mas, na verdade, o coração não sente. Quem sente é a sua mente. Todos os sentimentos estão na sua mente, não estão no seu coração.
O coração é apenas uma válvula, uma bomba, que puxa o sangue e joga para o outro lado, puxa de um lado e joga para o outro lado, para que o sangue possa circular no corpo. É como se fosse um circuito fechado, em que uma bomba puxa e empurra o sangue, fazendo com que ele continue circulando nesse circuito. Isso é o coração. Ele não tem sentimento. Então, onde estão os sentimentos? Na sua mente, na sua consciência. Nem é no cérebro. Você já aprendeu que o cérebro é apenas a parte física, é apenas a parte operacional. O cérebro é um computador, porém ele não é um software, ele é o hardware. Quer dizer, o cérebro é a máquina. Só que para que a máquina funcione é necessário que haja energia e lá dentro um sistema operacional. Essa energia é o espírito e o sistema operacional é a sua consciência. Tá bem claro assim? Quem mexe com o computador sabe do que eu estou te falando. Você pega um celular, o celular é o seu cérebro. Porém, para o seu celular funcionar, precisa ter energia. Então tem que ter a presença de um espírito, que é a energia. E tem que ter um sistema, né? O Android, o Linux, né? O iPhone, tem que ter um sistema lá dentro. Senão você não usa nada. Esse sistema é a sua consciência. Tá claro assim? Então, os sentimentos não estão na sua cabeça, ou perdão, não estão no seu cérebro, nem no seu coração, estão na sua consciência. E a consciência é aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Ela funciona de forma quântica. Ela funciona seguindo as mesmas leis da partícula da matéria. São as mesmas leis. Então, nós podemos dizer que a sua consciência é quântica. Há um interrelacionamento quântico entre todos os espíritos, entre todas as consciências. Se nós nos juntarmos, nós geramos uma energia a nível de partícula, a nível atômico, uma energia quântica. E quando você pensa, você gera uma energia. Vamos assim dizer, se você firmar o pensamento determinantemente, você gera uma energia, eu vou inventar um número, 10. Uma energia 10, pronto. Se junto com esse pensamento vier um sentimento, essa energia salta do 10 para o 100. Deu para ter uma noção, uma ordem de grandeza? Se você pensar firmemente, você gera uma energia 10. Se tivéssemos o equipamento espiritual, poderíamos medir a intensidade do seu pensamento. Só que normalmente, porque nós não somos adestrados, nós não fomos treinados ainda para isso, os nossos pensamentos ficam fugindo, são fortuitos, os nossos sentimentos também ficam por aí vagando, né, desesperadamente. Então a gente não consegue imprimir a potência total do pensamento. É por isso que quando a gente treina o médium, a gente diz que precisa de desenvolvimento. Por que precisa de desenvolvimento? Porque nós precisamos fazer com que esse médium repita, por exemplo, no caso do passe, que ele repita a operação do passe semanalmente, para que ele desenvolva a capacidade de, a cada semana, ele firmar mais ainda o seu pensamento. Numa linha de Umbanda, num trabalho de Umbanda, vamos trabalhar na Umbanda, beleza. Você tem que ter um desenvolvimento durante vários meses, até anos. Por quê? Porque a cada encontro que nós fizemos, a cada trabalho que nós fizemos, a cada ritual de desenvolvimento, você vai fortalecer, você vai criar o hábito. Você vai exercitar a sua mente para que ela vá além do que normalmente vai. Você vai criar o hábito de, naquele horário, durante aquele período, emitir aquela frequência de onda. Dessa forma, é como exercitar um músculo. Você vai para a academia, começa a fazer exercício no braço, começa a fazer exercício na perna, seu braço fica forte, sua perna fica forte. Assim é o pensamento. Você começa a exercitar a concentração, você começa a exercitar o poder de concentração. Cada vez que você trabalha, mais forte fica o pensamento. Você impulsiona a energia cósmica que está em torno de nós com mais potência. Trabalhando como se fosse um pequeno Deus, né? Como se realmente, como disse Jesus, vós sois deuses, tudo que eu faço um dia vocês farão e muito mais. Naquele momento você estaria agindo como um Deus. Por quê? Porque assim como Deus impressiona a matéria cósmica para criar vida ou matéria, falamos sobre isso, usamos o nome até o poder da vontade ou o poder da querência. Eu quero, então eu realizo. Assim como Deus usa a vontade
para criar os mundos e os espíritos, ou as consciências. Eu estou usando a palavra consciência para que ninguém se apegue à palavra espírita e ache que, por conta disso, nós somos espíritas kardecistas. Nós não somos kardecistas, ok? A gente estuda o espiritismo, a gente estuda o que vocês chamam de kardecismo, mas nós não somos kardecistas, nós não somos espíritas. Nós somos cristãos. Esse grupo aqui, esse trabalho, é um trabalho de evangelização. Só que a gente não se prende como as igrejas se prendem a uma interpretação restrita e pragmática do texto bíblico. A gente expande isso, mantendo a firmeza no pé, enfiando o pé em Jesus, com todo respeito, né? Mantendo o pensamento cristão, porém abrangendo, alargando, é o que nós chamamos de universalismo cristão. Então a gente expande Jesus e joga Jesus para o universo, porque ele tem esse poder e essa missão. Então nós temos a liberdade de falar de Umbanda, de Espiritismo, de Igreja Católica, de tudo que se apresenta como cristão, sem nenhum constrangimento. Então, quando você, como ensinou Jesus, né, exerce o seu poder de vontade, você emite uma frequência de onda, assim como Deus faz na criação, você modifica a atmosfera mental, a energia cósmica à sua volta, dando um impulso. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de fé e sobre os fenômenos da fé. Faça o culto no lar, estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, e você vai ver isso escrito lá. Então, o que você faz com o trabalhador, com o médium? Você bota ele para desenvolver, repetindo a tarefa assiduamente, dessa forma, criando uma energia cada vez maior. Se no início dos trabalhos ele gerava um campo de energia número 10, daqui a um ano ele está gerando um campo de energia, 50, com muito mais tranquilidade. E se nesse momento ele acrescenta o sentimento, ou seja, se a gente consegue desenvolver o amor nessa pessoa, se a gente consegue fazer com que ele aprenda a amar o semelhante, a perdoar o semelhante, a entender o semelhante, se você consegue fazer com que essa pessoa desenvolva o amor, universal, o amor ágape, o amor ao semelhante, em toda a sua plenitude, essa energia que já saltou do 10 para o 50, agora vai sair do 50 para o 500. Porque o sentimento é um catalisador, é um potencializador do pensamento, já que ele habita na consciência, né? Como eu te disse, o sentimento está na consciência. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando, sim ou não? Tá claro? Tá claro. Se não tiver, você fala comigo. Júnior, não tá claro não. Não estou entendendo nada, não tem problema. A gente dá um passo para trás e explica de outra maneira. Então, o que nós vamos te dizer? Que os sentimentos estão na mente. E esses sentimentos podem ser trabalhados para servir como um propulsor, né? Um transformador, um aglutinador do seu pensamento, um fortalecedor do pensamento. Dessa forma, quando você pensa e sente com verdade, por exemplo, no momento de oração pelo teu semelhante que sofre, você trabalha na energia cósmica. E o mais interessante é que as leis criadas por Deus seguem e te ajudam, seguem o mesmo princípio e te ajudam nesse momento. Como te dissemos, a consciência segue um padrão quântico, né? um padrão atômico. Então, por exemplo, uma das leis, que é a lei de sintonia, ela passa a funcionar para você. A lei de atração passa a funcionar a seu favor. Ou seja, diga-me quem tu és, eu vou te dizer com quem você anda. Semelhante atrai semelhante. Se você pensa firmemente e com amor e devoção, quem se aproxima de você para te ajudar? Quem te ajuda nessa manipulação cósmica? Quem é que vai estar com você nesse momento, agindo como um facilitador na ação do fluido cósmico universal? Os anjos de Deus, os trabalhadores do bem, seus guias e mentores. E se eles não tiverem potencial suficiente, outros chegarão para fazer parte desse grupo de trabalho, para fazer parte dessas atividades. Então, nós podemos dizer que o amor é uma ferramenta de transformação cósmica. O amor é uma ferramenta de transformação quântica. O amor é uma ferramenta que transforma a realidade da matéria. Se você amar verdadeiramente, pensar fervorosamente, sentir do fundo do seu coração, você conserta, inclusive, equipamentos. Você faz as energias serem manipuladas a seu favor. Um abraço que você der, você cura uma pessoa.
um carinho, um afago, você liberta um ser humano. Uma oração por um irmão desvalido, desorientado, faz com que ele seja ajudado, ele desperte automaticamente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tal é o poder do amor. Então, quanto mais amor, mais a presença de Deus em nossa vida. Mais a presença do divino. Olha que eu não estou nem só falando Deus, porque Deus age no homem através do próprio homem. Deus se manifesta não diretamente, porém indiretamente através das suas criaturas, dos seus filhos, dos filhos que já se aproximaram dele. Então Deus permite que seus filhos trabalhem a favor dele, com a vontade dele, pela permissão dele, com a sua anuência. Por quê? Porque é uma forma desses filhos também exercitarem o amor altruísta, o amor desinteressado. E quanto mais esses filhos exercitarem o amor, como disse há um minuto, como eu expliquei há um minuto a mais, maior a potência desse amor. E mais amor faz com que ele se aproxime mais ainda do campo e do Criador. Você veja que Deus inventou uma circunstância fantástica. E ele impede dessa forma. Deus não precisa impedir o mal. Deus não precisa pisar na cabeça do inimigo. Essa história de pisar na cabeça do inimigo é coisa do demônio, cara, não é de Deus. Destruir o inimigo, isso não é de Deus. Vamos acabar com o inimigo, isso não é de Deus. O inimigo você não destrói, o inimigo você ama. O inimigo você não queima, você não pisa, você não expulsa, você não maltrata o inimigo. Porque isso não é de Deus. O que é de Deus é o amor. Então, o inimigo, o que você tem que fazer é amar, é orar por ele, é pedir clemência para ele. É quando estiver na presença dele, ser você um exemplo vivo do que você acredita. É colocar em prática todo esse amor. Porque o inimigo que precisa é aprender a amar. O mal não existe, mas se ele existisse, o que ele precisa é se libertar e aprender a amar. Porque o amor cura. Por que o amor cura, seu Júnior? Por que o amor cura? Acabamos de explicar para você. Porque o amor impressiona a energia cósmica à sua volta, já que é um sentimento em sintonia e que vem do próprio Criador. Essa energia cósmica impressiona a matéria que está à sua volta e vamos entrar em seguida na formação dos corpos espirituais e os seus corpos espirituais, ou seja, o seu corpo físico entre eles, sofre a influência da energia que está à sua volta. Um dos corpos que você tem, que é o perispírito, tem uma ligação direta e profunda com a sua consciência. O duplo etérico, que é um grande gerador de energia, um grande dinamizador de energia, ele tem uma influência direta com o teu estado emocional e teu estado mental. Dessa forma, quando você emite uma frequência de onda, um pensamento de amor, você se cura. Você se cura e você se transforma. Você manifesta na realidade à sua volta. Olha o poder do segredo aí, né? Eu quero, então eu posso. Não é. As pessoas interpretam equivocadamente. Não, eu quero, então eu vou fazer. Mas aí é vaidade. Esse eu quero é arrogância. Eu quero, eu determino a vitória. Isso é arrogância. Sabe? Isso não é amor. Isso é vaidade, isso é orgulho. Isso é prepotência, soberba. Dizer que você determina. Determina o quê, cara? A gente não determina nada. Nós somos agentes do bem. Nós somos facilitadores do despertar humano. É isso. Essa é a nossa função. Tá claro o que eu estou dizendo? Quem estiver concordando, dá um saravá aí que eu vou ouvir daqui. Virgem Mãe Maria. Bom, deixa eu falar com o pessoal que está aqui no YouTube, no chat, aqui da nossa transmissão ao vivo. Tem um montão de gente aqui que eu nem dei boa noite a todo mundo. Quero dar uma boa noite, então já dei para o meu amigo Vandir, logo quando a gente começou. Boa noite, Vandir, que Jesus abençoe você abundantemente nessa noite, você e sua família. Espero poder encontrar você em breve alguma vez. Estou sempre ouvindo sua palestra pelo rádio, no carro, não perco uma. Obrigado, Vandir.
Alice Cristina, meu amor, como sempre, minha irmã carinhosa. Poxa vida, eu fico muito feliz de ter a Alice ao nosso lado. Boa noite, irmão GTBiano. Muito boa noite, Alice. Taiane Cristina, minha nora. Essa menina estava dormindo, ela trabalhou hoje, rapaz. Ela foi a enfermeira. Ô, Thay. Taiane Cristina, boa noite. Acordamos e, como sempre, estamos aqui. Obrigado, meu amor. Manda um beijo pro meu neto maravilhoso aí. Ana Cristina, boa noite, Ana. Um beijo para você. Ana Cristina, boa noite, meus irmãos. Jorge Ari, boa noite, Jorginho. Deus abençoe você e a Marcele. Admita, boa noite, meu povo GTBiano. Tem mais aqui? Rosirene, boas noites. Mandei um beijo para você ainda há pouco, Rosirene. Mônica Cristina Bermeu, boa noite, GTBianos. Rosirene Barros, é para falar? Sim, pode falar, o Rosirene. Inclusive, eu não sei se dá para mandar aqui pelo chat, ou manda pelo Facebook, pelo Messenger, ou manda pelo meu WhatsApp uma mensagem. Se você quiser mandar uma mensagem de texto, pode mandar. Vou te falar o meu WhatsApp pessoal, tá? Que o do GTEB deu problema no telefone, eu não trouxe aqui. O meu WhatsApp pessoal é o 975969917. 75969917. Walter Júnior, esse pobre coitado que vos fala. Manda uma mensagem, fala, seu Júnior, isso assim, 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 eu boto aqui no ar, pode xingar, pode elogiar, pode criticar, pode meter o malho, tacar fogo, fazer o que você quiser, a casa é sua. Ou então manda pelo Messenger, você que tem Facebook, vai lá no Messenger, clica lá numa mensagem, em vez de escrever, você manda o texto ou escreve, se você achar melhor, né? Lídia Cordeiro, uma curiosidade, a frequência do amor é de 500 Hz, e quanto mais aumentarmos essa frequência, mais expandimos e mais estaremos em conexão com o todo. Uma curiosidade. A frequência do amor é de 500 Hz. Eu nem sabia que já tinham medido isso, viu, ô Lídia? Mas vamos lá, vamos seguindo em frente. E quanto mais aumentarmos essa frequência, mais expandimos. Na verdade, ô Lídia, esse pensamento de aumentar a frequência e expandir a consciência não bate com os nossos ensinamentos, tá? É o contrário. Quando você aumenta a frequência, você encurta a onda, e isso faz com que você, pelo contrário, esteja mais distante de Deus. A forma de você se aproximar a Deus, se estar mais próximo de Deus, é o contrário. É expandir a curva, né? Expandir a curva e reduzir a frequência, para que você fique no estado... Vamos dar um exemplo, né? Os monges, o que eles pedem? O que os hindus pedem? Que você entre em relaxamento, que você entre em meditação. Por quê? A meditação faz com que você reduza a frequência e não que você aumente a frequência. Aumentar a frequência é o contrário, é ficar com mais raiva, mais dinâmico, mais... Existem alguns estudiosos, eu vejo até no YouTube, que falam assim, como você falou, ensinam isso aí. Só que, para nós, eles estão falando uma grande bobice, para não falar bobeira, né? Eu já vi vários vídeos, no outro dia eu até passei para a Alicinha, falei, olha aqui, Alicinha, o cara ensinando o contrário, olha, dizendo que para se conectar com Deus tem que acelerar. Se você acelerar, você se afasta de Deus. Deus é paz, Deus é amor, é tranquilidade, não agitação, né? Mas eu entendi o que você quis dizer, Lídia. Um beijo para você. Alice, Saravá, Ana Cristina, olha, pessoal, deu tudo dando Saravá, tudo macumbeiro aqui, ó. Vandir, Saravá. Quem mais? Fernanda Leite, boa noite, família ligada aqui, Saravá, agora compreendi, obrigado, meu amor, obrigado, Lídia, desculpa se eu falei diferente do que... Eu sei que eu já vi vários vídeos de pessoas explicando isso, não, que você tem que acelerar. Mônica, minha esposa maravilhosa, mandou um oi, eu te amo, minha esposa, você é a mulher da minha vida. Eu ia falar uma besteira, nem falei. Mas deixa eu continuar aqui os nossos ensinamentos. Esse é o programa Despertar, toda semana, neste horário, nesta emissora. Eu quero agradecer a todos vocês pela boa vontade, sabe, por vocês estarem conosco aí. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, meu amor, tá assistindo. Obrigado, meu amor. Quero agradecer a todos vocês pela presença, pela boa vontade. Hoje nós estamos falando sobre do divino ao humano, né? Estamos falando sobre a criação de Deus, né? Sobre a formação dos corpos, o amor de Deus e a vida na Terra. Obrigado, meu amigo Cláudio Márcio. Estamos atentos. Forte abraço. Obrigado para você também, meu irmão. Que Jesus abençoe você abundantemente também. E aí, o que nós estamos te explicando? Que essa energia do amor, ela te aproxima de Deus, é uma energia criadora, é uma energia curadora, é uma energia de transformação, e todos os sentimentos correlacionados ao amor,
todos os sentimentos que interagem com o amor são sentimentos que devem ser cultivados, devem ser colocados em prática. De que maneira, seu Júnior? Veja, preste atenção. Semana passada nós te explicamos, no estudo da física de partículas ligada à espiritualidade, que quando dois elétrons se relacionam, repeti isso ainda há pouco no resumo, eles continuam se relacionando mesmo distante. E dissemos para você que todo o universo está conectado, segundo essa teoria, porque no início tudo fazia parte de um único bloco de matéria onde tudo surgiu. Sendo assim, todo o universo continua conectado. E todas as consciências, todos os espíritos continuam conectados. Não só entre desencarnados e encarnados, quanto desencarnados com desencarnados e encarnados, ou vivo com vivo, morto com morto e vivo com morto, tudo se interage. Quando duas pessoas vivas interagem a nível de consciência, a gente diz que é paranormalidade, são fenômenos de paranormalidade, que podem estar relacionados com a natureza, né, com a realidade material, ou podem estar relacionados com o subjetivo. Seu Júnior, não entendi, não tem problema, não vou me aprofundar, mas só para você entender. Quando você exercita o poder da vontade, quando você fortalece o teu pensamento e você entra num estado de meditação, de relaxamento e fortalece o pensamento direcionando, eu disse para você que você gera uma energia mais poderosa, não é isso? Essa energia pode ser usada, pode atingir não só as outras dimensões, como o plano físico. Você pode modificar a realidade física à sua volta através do pensamento. Quando você se concentra e desenvolve a concentração, você pode emitir uma frequência de onda, uma energia, um pulso energético tão firme que pode fazer mover objetos. Pode fazer com que você converse com outra pessoa telepaticamente. Pode fazer com que você realize fenômenos à sua volta. Você pode, inclusive, através do pensamento, saber o passado ou o futuro. Esses fenômenos de paranormalidade, segundo os estudiosos, os cientistas, não têm relação com o plano extrafísico, ou seja, não teria, segundo esse pensamento, o auxílio de espíritos. Seria apenas as duas consciências interagindo. Por que interagem? Porque se eu estou dizendo para você que toda matéria é feita da mesma, a nível atômico, das mesmas partículas que a minha consciência, e se há um relacionamento entre as partículas, os elétrons da minha consciência e os elétrons que fizeram esse copo que está aqui ao meu lado, e se a minha consciência está ligada a nível atômico, a nível quântico, e correlacionado com esse copo, se eu acabei de dizer para você que um pulso firme e determinado age sobre a energia cósmica é etérea, é não física. É apenas uma questão de frequência de onda. É apenas uma questão de encontrar a frequência certa. Eu posso emitir a mesma frequência e fazer esse copo se mexer agora. Então, aí você estaria realizando fenômenos físicos. Ou fenômenos tidos como intelectuais ou subjetivos, que seriam quais? O que a ciência da paranormalidade chama de pré-cognição, ou seja, eu saber simultaneamente o que está acontecendo distante de mim, numa outra localidade. Retrocognição, que seria a capacidade de eu conhecer um evento que já passou, né? O simulcro-cognição é esse que é simultâneo, ou saber o que vai acontecer, ou o que a pessoa está pensando, ou conversar com a pessoa a nível mental, que seria o fenômeno da telepatia. Todos esses fenômenos, segundo os cientistas, não são fenômenos mediúnicos, seriam fenômenos científicos, físicos, ou estariam relacionados à nossa realidade de consciência. Para nós, cristãos espiritualistas, sempre há uma interação com o plano extrafísico, do plano extrafísico com o plano físico. Mas eu aceito que os cientistas não pensem assim, é o direito deles. Para nós sabemos que não funciona assim. A emissão de onda, ela não se restringe ao plano físico, ela vai além. Até porque a emissão de onda da consciência, ela é multidimensional. Já te dissemos isso em programas anteriores. Nós somos seres multidimensionais. Por que, seu Júnior? Bom, eu vou aproveitar a explicação para entrarmos no próximo tema de estudo,
que é a criação do ser humano, a formação dos corpos espirituais. E aí você vai entender a afirmativa. Nós somos seres multidimensionais. A nossa realidade não é física. Nós somos seres extrafísicos, transitoriamente passando por uma experiência física. Mas a nossa origem não é física. A nossa realidade não é física. Nós estamos vivendo uma experiência transitória, como se aqui fosse uma escola. Você não vive na escola, você vive na sua casa. Só que você passa uma parte do seu dia na escola. É a mesma coisa a nossa vida. Para falar sobre isso, vamos beber um copo de água. Como eu disse, esse é o programa Despertar toda semana, de 9 às 10 da noite, aqui na Estilos FM 97,9, com transmissão ao vivo e simultânea pela internet, tanto no site da rádio, radioestilos.com, quanto no nosso canal do YouTube. Acesse lá no YouTube, procure Programa Despertar GETB. Programa Despertar GTB, procura no canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal. Eu estou devendo uma transmissão ao vivo lá do GTB, já passamos de 100 inscritos, muito obrigado a vocês que se inscreveram, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, você que não está inscrito, inscreva-se, ative aquele sininho para você ser informado quando o programa for ao ar, dê o seu like, dê a sua curtida. Se você conheceu a gente aqui pelo Facebook, dá o seu like ali no Facebook, deixa um comentário, compartilha com as pessoas que você acha que merecem ou que precisam conhecer um pouco mais sobre espiritualidade. A gente aqui fala de espiritualidade com simplicidade. Espiritualidade com simplicidade e o melhor, é de graça. Você não precisa pagar uma fortuna para aprender. Basta você acompanhar os nossos programas todas as terças-feiras, de 9 às 10 da noite, com transmissão ao vivo aqui dos faraônicos estúdios da Estilos FM. Bem, como eu disse para você, os sentimentos correlacionados, ligados ao amor, todos eles fazem com que você entre nesse estado de conexão com o divino. Como eu disse, as nossas consciências funcionam, interagem de forma quântica, ou seja, de forma atômica. E quando você desenvolve esses sentimentos, como eu já expliquei, estão ligados à sua mente, à sua consciência, e que te aproximam de Deus, da divindade, você se transforma, né, em uma verdadeira divindade, ou um co-criador na obra de Deus. Então, humildade, resignação, paciência, bondade, a prática da caridade. A caridade não é que ela seja, a caridade é libertadora, porque a caridade é ser bonzinho. Não, não é ser bonzinho. É porque a caridade é a materialização do amor. Quando você ama, o amor é abstrato, né? É um sentimento que está no plano subjetivo, não é algo físico. Mas você pode trazer esse sentimento abstrato para o plano físico. De que forma? Através de palavras de amor, colocar um pouco mais de açúcar nessa maneira, essa figura de linguagem, né? Um pouco mais de açúcar nas suas palavras, na forma como você fala com o próximo, na forma como você cobra, na forma como você reage quando é cobrado, na forma como você reage às circunstâncias. Então, colocar um pouco mais de açúcar nas suas palavras, nas suas atitudes, né? Então, quando você se preocupa com o próximo, você ama o próximo, você precisa fazer o quê? Materializar o amor através de palavras, de pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, são atitudes de amor. Atitudes de amor, né? Então, aí uma das atitudes de amor é a caridade. É ajudar alguém que está precisando e que pede a você socorro. Se te pedirem, procure ajudar. Se não te pedirem, não interfira. Não está no momento da pessoa despertar. Só ajude na medida em que a pessoa tiver a humildade para pedir. Porque ela passa por dificuldades, é para aprender a pedir. Seu Júnior, por que as pessoas passam por dificuldades? Um dos motivos do porquê nós passamos por dificuldades é porque precisamos aprender a ser humildes. Precisamos ser humildes ao pedir e ao receber. Precisamos ser humildes ao dar
né, e ao receber. Então, dessa forma, a pessoa que pede o socorro, ela está pronta, porque ela já aprendeu o exercício da humildade. Então, exercitar essas características, como eu disse, a prática da caridade, a caridade de pensamentos, a caridade de saber ouvir, a caridade de compreender o outro, a caridade de fazer um carinho, dar um abraço, demonstrar um afeto. Lembre-se do que eu te falei. Os sentimentos, o pensamento, quando está junto com o sentimento, ele cria poder. E num gesto de carinho, num gesto de amor, num abraço, ao oferecer um alimento, você cura a pessoa. Claro que cura. O que é a fluidificação da água? O que é a bênção dos alimentos, se não for a prática da caridade e a demonstração do amor? Não é isso? Então, quando você coloca esses sentimentos correlacionados, ligados ao amor, em prática, quanto mais você fizer isso durante o seu dia a dia, vai acontecer o quê? Aquilo que eu te expliquei há meia hora atrás. O exercício contínuo faz com que o poder aumente. O poder aumenta. A projeção energética do teu sentimento de amor ganha uma capacidade estendida, aumentada, porque você faz isso recorrentemente. Então, quando você começa a exercitar no seu dia a dia essas práticas de amor, né, a paciência, a humildade, saber calar-se quando o outro está descompensado, aguentar firme, engolir o seu ego, a vontade que você tem de matar o outro, aguentar firme nesses momentos, entender que o outro não está no momento legal, você precisa tirar o outro daquela circunstância autodestrutiva. Isso é caridade, é se preocupar com a salvação do outro. Tá claro o que eu estou te dizendo? Tudo isso, quando você faz isso recorrentemente, quem se fortalece com isso? Quem ganha com isso? Quem cresce com isso? Você. É você. Para que a gente pudesse, para que a gente possa, com uma plenitude maior, colocar tudo isso em prática no mundo material, Deus criou um fenômeno sensacional, uma circunstância sensacional. Você, enquanto consciência cósmica, você, enquanto espírito, né, tem uma vibração energética altíssima. O seu espírito é uma centelha divina. Só que nós somos, na verdade, duas criaturas tentando se harmonizar. Existem duas criaturas dentro de nós que estão tentando se harmonizar. Uma delas, diríamos que é a presença de Deus, é a centelha divina, e a outra é o seu próprio espírito, a sua própria consciência, você, o eu, né? Freud havia separado entre it, ego e o id, perdão, o ego e o it. Se eu não estiver errado, você me corrija, mas eu sei que ele separou em 3 partes. Um deles é um animal selvagem, que quer aproveitar a vida. Um outro é um animal totalmente controlado, que é socialmente correto. E um outro que fica no meio tentando resolver essa questão. Freud interpretou dessa forma a consciência humana, como se fôssemos 3 partes. De um lado, alguém que quer beber e fumar, que o mundo vai se acabar. Do outro lado, alguém que quer aprender a amar e quer se relacionar. E no meio, você tentando controlar isso. O índio ensinou ao homem branco de uma forma mais simples. Ele explicou que temos 2 animais dentro de nós. Um animal do bem e um animal do mal. E esses 2 animais estão em eterno conflito. Estão eternamente em conflito o animal do bem com o animal do mal. E o homem branco perguntou, mas esse conflito é eterno? Disse o índio, sim, ele pode se estender à eternidade. E quem vence no final? Perguntou o homem branco. E o índio responde, aquele que você alimenta mais. Aquele que você der mais alimento é ele que domina você. É ele que vence. Então, se você alimenta o animal do mal que está em você, é ele que domina, é ele que se manifesta. Se você alimenta o animal do bem, é ele que se manifesta na sua vida. Podemos dizer que esse animal do bem é a presença, a centelha de Deus, né? É o hálito, a alma, o hálito de Deus, né? O sopro divino. E o animal do mal, né? É você, atualmente, seu estágio evolutivo, a sua consciência, o estado em que você se encontra. E o que nós precisamos é fazer com que você esteja cada vez mais próxima dessa criatura que foi a vontade de Deus e a presença de Deus em sua vida. Para que haja essa harmonia entre os dois, é necessário que haja, primeiro, o desenvolvimento do amor,
que é a última etapa na evolução das consciências, não é o programa de hoje, mas já falamos sobre isso em outras oportunidades. A consciência vai evoluindo do primitivismo, do instinto até o amor, passa por várias fases, vários despertamentos, e essa consciência, quando chega na prática do amor, ela está plena, ela já não precisa nem mais se manifestar, encarnar em mundos primitivos como o nosso. Só que para que essa estrela maravilhosa, essa luz impressionante que é você, se você conseguisse permitir que ela brilhasse com a totalidade, é como se você tivesse uma estrela dentro de você, uma luz intensa, que é a própria energia cósmica, mas que ela estivesse sepultada sobre uma grossa camadas e camadas de ego, de ressentimento, de mágoas. E nós precisamos tirar essas camadas para que essa luz se esparja, saia e você possa emitir em plenitude todo esse poder sobre a sua vida e a vida dos outros. Mas para que essa criatura maravilhosa pudesse viver num mundo tão atrasado como o nosso, esse mundo tão denso, né, onde a frequência da onda, usando aquela ideia, né, é tão densa, a frequência é tão alta, o que Deus fez? Deus criou corpos, criou vestimentas. Dependendo do mundo, você passa a ter até 7 vestimentas diferentes. Eu falei certo? 7? Deve ser 7. Se não for, daqui a pouco eu vou te explicar. Você chega a ter 7 vestimentas diferentes para poder se manifestar, para interagir nesse plano físico onde nós nos encontramos. Então Deus pegou e permitiu a espiritualidade que você tivesse várias camadas energéticas para que você pudesse interagir na realidade onde você se encontra. Como é que Deus faz isso? Já explicamos nos programas anteriores. Pelo poder da sua vontade. Ele cria a matéria, ou ele cria a consciência e cria as leis, que já foi criado. Nós temos um Deus que é criacionista e evolucionista simultaneamente. Ele criou e, ao mesmo tempo, permite a evolução sabendo o que vai acontecer, porque as suas leis são perfeitas e são elas que fazem com que a evolução haja de maneira correta e perfeita. Dessa forma, nós temos a necessidade de, quando vamos encarnar num mundo como esse mundo primitivo que nós nos encontramos, nós precisamos de uma roupa específica. Como se você fosse um baile, né, de debutantes, um baile de festa de 15 anos, e você tivesse que usar uma roupa, um blazer, não sei se usa blazer, é blazer que usa? Deve ser. Né? Você tivesse que usar uma roupa para o aniversário de 15 anos. Mas se você fosse para uma festa de flashback dos anos 70, você ia com uma outra roupa. Mas se você fosse falar com uma autoridade governamental, né, ou qualquer judiciária, você teria que ter uma roupa específica. Então, para que, dependendo do ambiente onde você irá agir durante aquele tempo, você precisa de uma roupa específica. Lá atrás, Paulo, um dos primeiros cristãos do Cristo, desde o Cristo, um dos primeiros que o seguiram, eu falei redundantemente, Paulo já havia escrito na primeira carta que ele escreveu ao povo de Coríntios, no capítulo 15, versículo 42, então você que está acompanhando aí a sua Bíblia, abra na 1 Coríntios 15, 42, Paulo havia falado sobre esses corpos. Veja que ele falou isso há 2000 anos atrás, quando não se tinha a linguagem que temos hoje, não se tinha o entendimento espiritual que temos hoje, o espiritismo já não tinha chegado ainda para trazer as terminologias, né, os termos que usamos hoje, nem a teosofia, a sociedade teosófica tinha nos apresentado, aqui para a realidade, para o Ocidente, a realidade dos chakras, né, dos condensadores, dos endereços vibratórios. Então, nós não tínhamos as ferramentas linguísticas que temos hoje. Com a linguagem pobre, comparada com o que temos hoje, que Paulo tinha naquela época, 2000 anos atrás, ele consegue escrever com tranquilidade. E mesmo que mude o tradutor da Bíblia, o texto é facilmente compreensível. Disse Paulo em 1 Coríntios 15, 42. De igual modo, nossos corpos terrenos, que morrem e apodrecem, são diferentes dos corpos que teremos quando voltarmos novamente à vida, pois estes nunca morrerão. Veja,
De igual modo, nossos corpos terrenos que morrem e apodrecem são diferentes dos corpos que teremos quando voltarmos novamente à vida, pois estes nunca morrerão. Os corpos que agora possuímos causam-nos tropeço, pois ficam doentes e morrem. Entretanto, estarão cheios de glória quando voltarmos à vida novamente. Sim, são fracos porque agora são corpos mortais, mas quando revivermos, eles estarão cheios de força. Quando morrem, são apenas corpos humanos, porém, quando voltarem à vida, serão corpos sobre-humanos. Assim como há corpos naturais, humanos, assim também há corpos sobrenaturais, espirituais. Isso foi escrito há 2000 anos atrás, e não é um texto espírita. Está contido na Bíblia, já te disse. Abra sua Bíblia, no 1 Coríntios 15, 42. É uma pena que os outros cristãos não interpretem da mesma maneira que a gente interpreta. Eu vou encerrar o programa aqui na formação dos corpos espirituais. É uma pena que os outros cristãos não interpretem dessa maneira e não nos ajudem a disseminar a boa nova da forma que nós entendemos. Na nossa interpretação, quando Paulo diz que os nossos corpos hoje são diferentes dos corpos que teremos quando voltarmos novamente à vida, porque esses nunca morrerão, ele não está falando de uma realidade física, porque os corpos que nunca morrem não são corpos físicos. Acreditar que um corpo físico nunca vai morrer é tolice. É acreditar na Arca de Noé, é acreditar no Adão e Eva, é acreditar que o paraíso é aqui, porque esse é o único mundo que existe. Não é a realidade que nós estamos te apresentando, com certeza. Então, como é que nós podemos interpretar espiritualmente o que disse Paulo? Interpretando espiritualmente o que disse Paulo, os corpos que nunca morrem são os corpos do espírito. Porque, veja, eu morro hoje, porque eu sou o Júnior, Walter Júnior, vou morrer em algum momento. Mas quando eu morrer, eu não morri, eu continuei vivo em algum outro local. E lá onde eu estiver, eu não morro mais. Lá onde eu estiver, eu não morro mais. Eu só posso morrer enquanto eu tiver um corpo físico. Quando eu não tiver um corpo físico, eu já não morro mais. Como é que você mata um espírito? Como é que você mata uma consciência? Você não mata, porque ela já está do outro lado. Na verdade, a vida verdadeira é lá. A vida aqui é transitória. Como é que você pode considerar uma vida verdadeira algo que você vive 60, 80, 90 anos e acreditar que a vida eterna, imortal, é a vida mentirosa? Não tem lógica. Então, a vida imortal, a vida verdadeira é a vida imortal. É a que nós temos do outro lado. Essa vida que nós temos aqui é transitória. E se você interpretar assim, o texto faz todo sentido, sem invenção de nada. É uma realidade que nós temos. Os corpos que agora possuímos causam tropeço, porque ficam doentes e morrem, disse Paulo. Entretanto, estarão cheios de glória quando voltarmos à vida. Voltarmos à vida, qual vida que nós voltarmos? A vida do outro lado, a vida verdadeira. Hoje são fracos porque agora são mortais. Mas quando revivermos, eles estarão cheios de força. Claro, porque o espírito tem uma potência, uma força impressionante. Quando morrem, são apenas corpos humanos. Quando voltarem à vida, serão corpos sobre-humanos. Onde você vai encontrar corpo sobre-humano? Na matéria? Não, claro que não. E finalizando, ele diz, como há corpos naturais, humanos, também há corpos sobrenaturais, corpos espirituais. Então, nós estamos encerrando o programa de hoje, abrindo essa sequência de assuntos, onde nós vamos falar sobre a realidade do espírito. Como é que funcionam esses corpos? Quais são os corpos? Qual a função de cada um deles? Como é que isso pode ser usado na nossa vida? Vamos, inclusive, explicar para você que as doenças têm origem em um desses corpos. O corpo físico não gera doença. Ah, seu Júnior, eu estou com um problema de saúde. A sua saúde não foi criada, ela não foi formada no corpo físico. A doença não começa aqui, porque aqui é só uma consequência. A doença começou no espírito, ou em um desses corpos do espírito.
O corpo mais denso é esse plano físico, esse corpo físico que eu tenho hoje, né? O seu corpo físico aqui da Terra. Esse é o corpo mais denso. Mas os outros corpos que você tem são mais sutis. E alguns deles guardam informações que vão dar origem para uma vida futura e vão influenciar a constituição celular da vida atual. Então você tem como mudar a sua mente. Olha o que eu te falei alguns minutos atrás, que a sua mente tem o poder de criar, de mudar, de transformar a realidade à sua volta. Lembra que eu falei? Se você usar o poder da sua mente junto com o poder da vontade, ou melhor, junto com o sentimento, você transforma a sua vida, espiritual e fisicamente. Lembra que eu te falei isso? Então você tem como se curar. Você tem como curar a você mesmo. E se você, por algum motivo, desencarnar, morrer, antes de conseguir a cura, você iniciou o processo de cura para a próxima existência. Para que na próxima existência não haja mais a doença. Então, quanto mais rápido agirmos, quanto mais rapidamente nós agirmos para provocar a autocura, mais rapidamente teremos saúde, prosperidade e bem-estar nessa vida, e se não der tempo para essa vida, porque começamos tarde, para a vida seguinte. E como é que eu proporciono tudo isso? Usando o amor. O amor é a ferramenta. O amor cura, o amor transforma, liberta, acalma, faz crescer. Então, semana que vem nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando sobre os corpos espirituais, a função de cada um deles. Vamos te apresentar a realidade da autocura através do amor e vamos mostrar para você que um dos corpos espirituais é um verdadeiro escudo, um escudo contra a presença do mal na sua vida. Você consegue blindar aquilo que os irmãos de terreiro chamam de fechar o corpo fechado. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Um dos corpos, em um deles, se você agir, você consegue, entre aspas, fechar o seu corpo para que nenhum obsessor te perturbe, para que nenhuma magia, nenhuma goécia te atrapalhe, tá certo? Semana que vem, no programa Despertar. Boa noite, eu me chamo Carlos André, moro em Sepetiba e eu ouço Despertar. Estilos FM 97,9. Todo dia, o dia todo com você. Quero mandar um abraço para minha amiga Marise, lá da CP Tortas, que está aqui. Estou ouvindo aqui você, seu Júnior, na escuta no radinho. Obrigado, Marise. Obrigado a todos vocês que estão conosco. Temos aqui uma quantidade enorme de mensagens. Não esqueça de, antes de sair do grupo aqui do YouTube, deixa o seu curtir, tá ok? Temos aí várias pessoas assistindo e tão poucos curtidas. Dá uma curtida aí, gente. Clica o dedo no curtir, tá certo? Para poder o YouTube perceber que é interessante, é válido. Se a gente não interage, o canal não cresce e as pessoas não recebem essas informações. Se estão sendo úteis para você, podem ser úteis para outras pessoas. Então, nos ajude aí, clicando no curtir, né? Fernanda Leite botou aqui no chat da nossa transmissão ao vivo. Para mover objetos é preciso a mediunidade de efeito físico. Fernanda, segundo a nossa visão espiritualista, sim, é necessário que haja um médium de efeitos físicos. Porém,
Alguns cientistas que são mais materialistas, que não aceitam a realidade do espírito, vão dizer para você que não precisa, essa história de médium de efeitos físicos é balela, que o poder da mente é maior. Nós vamos dizer para você que não é bem assim, não. Realmente precisa de um médium de efeitos físicos no local. Fernanda colocou, ou qualquer pessoa pode fazer se estiver na frequência. Poderia fazer se estivesse na frequência, porém seria muito difícil, diria eu, impossível quase, você realizar essa atividade sem a manifestação ou sem o uso de algum médium de efeitos físicos. Por quê? Porque nós não temos mentalmente condições de exercer essa influência tão direta e tão objetiva na matéria densa. É necessário que haja um intermediário, é necessário que haja um catalisador, alguma coisa que seja um transformador, que haja entre a energia sutil do mundo espiritual e o plano físico. Esse transformador, esse intermediário, que pode ser em outras circunstâncias, num trabalho de magia, pode ser uma planta, pode ser um condensador qualquer, no caso de mover objetos, precisa de ter uma outra energia, né? Que é esse medianeiro, né? E no caso é o ectoplasma que o médium produz, ou no ambiente, ou o próprio médium produzindo, ou a presença de algum espírito que traga essa energia, se for algo imprescindível, para que o fenômeno aconteça. Então, no nosso caso, a gente vai dizer que é necessário que haja energia espiritual no local, sim. Id, ego e superego. Obrigado, Vandir, me ajudando naquela hora que as palavras fugiram. Muito obrigado, meu irmão. O id, o ego e o superego são as três formações da consciência, segundo Freud, não é isso? Carlos Favacho, boa noite a todos. Grande abraço, Walter. Obrigado, Carlos. Deus abençoe você. A Alicinha botou aqui, ó. Por Coríntios, os corpos espirituais voltarão mais fortes à vida, porque já terão bagagem e algum novo aprendizado adquirido e terão evoluído. Seria essa? Também concordo com você, essa interpretação perfeita, ô Alicinha. Seria essa a interpretação, sim. Quando voltarmos ao plano espiritual, com certeza teremos muito mais força devido à nossa evolução e nosso crescimento espiritual. Quero agradecer a todos vocês, já deu 1h15 de programa. Quero agradecer a todo mundo que está com a gente, assistindo aqui no Facebook, o pessoal que está com a gente na Rádio Estilos FM, aqui em 97,9, você que está aqui no site da rádio, radioestilos.com, muito obrigado. Hoje estamos transmitindo aqui ao vivo dos faraônicos estúdios da Estilos FM. Muito obrigado a todos vocês, ao pessoal que está com a gente aqui interagindo no YouTube. Se você gostou, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal, clica no sininho. Você está no Facebook, dá um like aí, ajuda a gente a divulgar nossas ideias. O canal Direto ao Ponto, que é um canal do YouTube que a gente tinha parado de produzir, eu já estou me preparando para produzir alguns vídeos, vou gravá-los lá no GTEB mesmo, porque eu tive dificuldade de montar o meu estúdio lá no meu escritório, então eu vou usar lá as dependências do GTEB para gravar os vídeos do canal Direto ao Ponto. E a gente vai pegar alguns desses ensinamentos e fazer uns vídeos aí de 5 minutos, só pá, tchau, vamos para o outro, pá. Claro que vai suscitar uma série de perguntas, mas a ideia é exatamente isso, que as pessoas fiquem com dúvida, né? Porque isso faz com que elas pensem mais e queiram aprender mais. Muito obrigado a todos vocês do YouTube, Deus abençoe a todos vocês. Vamos nos preparar para fazer a nossa oração de encerramento. Obrigado, gente. Beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que Jesus os abençoe abundantemente nessa noite. Tchau. Dios guardó el lobo de nuestra cordera, la guarda libera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso hacer que no pudiese pecar, y aún original esta virgen no tuviera. La guarda libera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el oro de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
Dios guardó el lobo de nuestro cordero. Este que es nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido. Hemos redimido con seante chiquito, un que era finito, finito se hiciera. Río, río, chiu, la guarda libera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. De nuestra cordera.